O autoconhecimento, gente, todo mundo tem. O que muda é o percentual. Uhum. O seu percentual de autoconhecimento. Tem gente que se conhece mais e tem gente que se conhece menos. Qual é o problema com quem se conhece menos? Você conta muita história para você. Entendeu? Então, exemplo, quando você realmente muda algo interno, você não tem a necessidade de trazer para o externo. Exemplo, se eu sou uma pessoa humilde, eu não vou ter necessidade de falar para vocês, gente, contem comigo, tá? Eu sou uma pessoa humilde, simples. Não tem. Eu já sei que eu sou, não preciso falar. É a mesma coisa, um bilionário. Quem tem dinheiro, você não percebe, não precisa falando para as pessoas. A roupa que ele veste uma roupa simples sem problema nenhum. Quem tem a necessidade de mostrar é que não está no nível que ela está falando. Então, o autoconhecimento é isso. O que você anda falando para as pessoas? A Bíblia nos ensina que você não deve falar de você. São as pessoas que falam de você e precisam falar coisas boas. Mas o que você tem falado a seu respeito? Porque isso mostra que internamente você não tratou. Se você fala que mudou primeiro, uma pessoa que muda, ela fala que muda? Ela não fala. Porque não é ela que fala, quem fala são as pessoas. As pessoas notam a mudança e falam, nossa, Malvão, como você mudou, cara, você está diferente. Agora, se você tem necessidade de falar, Malvão, você percebeu a mudança? Você viu como eu mudei? Estou acompanhando lá o Mentorcast, eu mudei. Não mudou. E nem fica falando que está acompanhando o Mentorcast não, porque a pessoa nem vai querer assistir, porque falar, olhar para você e viu que você não mudou, fala, não... Queimou o filme. Não tem interesse nenhum de assistir, porque se você está assistindo e não teve uma mudança, assim é quando você tem realmente um encontro com Jesus. Tem o The Chosen. Cara, é difícil assistir e não chorar. Sempre tem uma parte que eu me emociono ali. E as partes que eu me emociono, sempre quando a pessoa tem o primeiro contato com Jesus. Uhum. E uma coisa que ficou claro para mim ali. Não tem como você encontrar com Jesus e sair da mesma maneira. Não tem como. Quando você verdadeiramente tem um encontro com Ele, não tem como você continuar sua caminhada do mesmo jeito que estava antes. Porque Ele traz um impacto tão grande. Eu lembro que tem um episódio que tem o leproso, e o leproso está chegando, e todo mundo tipo já se arma para brigar, expulsando ele e tal, e Jesus vem e abraça ele. Na direção dele. E cura ele. É mais ou menos isso. Quando você verdadeiramente tem um encontro com Ele, não tem como a sua vida não mudar. Porque o entendimento chega de quem Ele é. Quando eu falo assim, ó, eu só ouvia falar de Jesus, eu só conhecia Jesus. É mais ou menos isso. Eu não tinha ainda encontrado com Ele, tido a experiência com Ele. Porque no dia que eu tive a experiência, o entendimento veio. E junto com o entendimento veio a mudança na minha vida, a transformação. Eu saio diferente. As coisas começam a acontecer. Mas, exemplo, o Cleiton antigamente ouviu um episódio como esse. Não, eu também sei quem é Jesus, eu conheço. Eu ia falar isso. E se você quisesse me explicar, eu falo, não, tá tranquilo, eu já sei quem é. Eu entendo. Jesus morreu por nós. Eu ia falar assim pra você. Não tinha relacionamento nenhum. Mas eu não tinha relacionamento. Ele tinha relacionamento comigo, eu não tinha relacionamento com ele. E eu não tinha o entendimento de quem ele era. O quanto ele me ama. Isso eu não tinha. Não tem situação mais constrangedora do que quando eu descobri o quanto ele me ama, o quanto ele cuidou de mim, o quanto ele cuida de mim. E eu, na realidade, não percebia. Eu achava que eu conhecia. Porque veio o entendimento. O autoconhecimento, ele te ajuda com isso. E por isso que Jesus fala tanto do autoconhecimento. Você pode ver que as respostas de Jesus, ele responde perguntando, todas trazem essa autorreflexão. Você tem que olhar para você. O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Você está tendo problema com pessoas? Você está tendo conflito? Então, o externo é apenas o que está acontecendo internamente, é um reflexo do interno. Se eu ando discutindo com pessoas, se eu ando tendo conflito com pessoas, isso é sinal que eu não estou bem comigo. Aprendam isso. Se eu estou discutindo aqui com o Teixeirinha é porque eu não estou bem comigo, as minhas emoções não estão em ordem. E porque eu não estou bem internamente, eu discuto com ele, eu agrido ele, eu vou brigar com você. O externo é apenas um reflexo do interno. Então, se você é uma pessoa que você tem dificuldade em se relacionar com pessoas, é sinal que você não consegue se relacionar nem com você. Por isso que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu sei o quanto eu amo as pessoas? É só você olhar o relacionamento com elas. Você só esquece que, se você não se relaciona bem,
com você também o relacionamento não é bom. Porque quando você tem amor próprio, você dá amor para as pessoas. Mas se o amor próprio não faz parte da sua vida, não tem como você amar. Uau. Foi bom. Lucas Aguiar. Bom, acho que dentro dos meus top 3, eu acho que o... 1, pedi 2, um, né? 3. Chegar lá vai estar no 10. Ele tá no 5 ali. Eu falei um episódio, mas tudo bem. Não, se você dentro tiver dos 3... top 3, eu vou falar um só. Ah, tá. Desculpa. Não, imagina. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o episódio da indisciplina. Tô até com o título aqui pra falar, porque eu acredito que... Os efeitos da indisciplina. Não, dê um basta na indisciplina Ah. que te acompanha. Mentorcast, episódio 65. Muito bom. Eu acho que era um momento de vida que eu tava vivendo, eu tava realmente cego, porque eu não tava enxergando a indisciplina que eu tava vivendo. E depois daquele Mentorcast foi meio que um baque muito forte pra mim, porque eu descobri que realmente eu procrastinava, realmente eu tinha uma indisciplina nível assim, exacerbante. E é algo que eu precisava tratar. Se eu não tratasse, eu não conseguiria subir de nível, eu não conseguiria ser uma pessoa com qual eu quero me tornar, né? Uma coisa que eu aprendi é que Deus não trabalha no caos. Uhum. Isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. Deus não trabalha no caos porque Deus não quebra princípio. Começa por aí. Isso explica por que quando uma pessoa se converte, por que quando uma pessoa aceita Jesus, por que quando uma pessoa se batiza, a vida dela muitas vezes vira um caos. Não é que vira um caos. É que Deus está organizando a vida dela para poder derramar a bênção sobre a vida dela. É que já estava, ela não enxergava. Exatamente. Mas a sensação dela é mais. Antes eu estava tranquilo, me converti, minha vida virou um caos, tudo está dando errado. Descobri, olha só, descobri que estavam me roubando na empresa. Descobri que estava sendo traído. Descobri que fulano não gosta de mim. Descobri que não sei o que não é bom. Pode ver, as descobertas eram coisas que estavam encobertas, mas que não faziam bem para ela. Deus começa a organizar a casa. E aí nessa organização precisa trazer à luz o que estava escondido. Por quê? A partir do momento que ela aceitou a Jesus, que ela se batizou, que ela é nova criatura, agora Deus vai organizar. Uhum. Então ele precisa organizar a casa, tirar pessoas que não podem fazer parte da vida dela. E por que elas não podem fazer parte? Pô, mas eu gosto tanto do fulano. Será que se eu pedir para Deus, ele deixa o fulano do meu lado? Não. Porque a bênção é sua. Imagine aqui nessa mesa e o Malvão não está preparado para a bênção que Deus vai derramar. Exemplo sobre a minha vida. Tem como Deus me abençoar aqui e não abençoar, não respingar nele? Não tem como. Porque automaticamente, vamos imaginar o seguinte, eu recebi uma bênção financeira. Aí eu falo assim, gente, vamos sair para comemorar. Eu não vou chegar e falar, só vou comemorar com vocês dois, Malvão, você não vai. Eu vou falar assim, vamos junto. O Malvão está inserido. Aí lá, Deus me dá uma ideia, um projeto, o Espírito Santo me dá uma visão de futuro. Aí o que eu faço? Compartilho com vocês. Ele está ouvindo, ele não está preparado. Nessa ele pode falar assim, Cleiton, eu acho que isso não vai dar certo. Distração. Por isso que nessa organização Deus precisa tirar algumas pessoas. Dentro do exemplo que eu trouxe aqui, já tirou ele até da... O Runes até tirou ele ali do foco da imagem. Tirou até da imagem. Por que você vai pra trás? Tudo bem, gente. Dentro do exemplo que eu trouxe aqui, quando o Malvão sai, aí agora a bênção financeira pode chegar. Porque ele já não está. E uma coisa importante, Deus vai mandar uma outra pessoa no lugar dele. E essa pessoa, quando ela chegar e eu compartilhar a visão que eu tive, ela vai me dar a direção que eu preciso. Porque essa pessoa que está chegando é justamente a pessoa que eu preciso para a fase que eu entrei. Por isso que, uma vez que você entende que Deus não trabalha no caos, aprenda que ele precisa organizar, precisa tirar pessoas de perto de você, precisa tirar projetos que não era mais para você estar inserido, precisa te tirar de ambientes que você está frequentando e que você não deveria mais estar lá, para poder te levar para ambientes novos, para poder te entregar projetos novos e te apresentar a pessoas novas. O que você faz? Você fica feliz? Você dá glória a Deus? Não, você começa a reclamar, questionar. Porque antes minha vida é tranquila e eu não sei o que acontece. Apenas se permita viver aquilo que Deus tem para você. Cleiton, mas não está fazendo sentido. Essa é a certeza que você tem que é Deus que está fazendo. Porque se fizesse sentido, ele não precisava, você mesmo tinha resolvido.
E a gente tem exemplos muito claros disso na Bíblia. Tipo, Vários. Abraão, Ló, tem o exemplo de José também. Que, tipo, se Vários. José tivesse permanecido lá com a casa, com a família, não teria se tornado o top do Exatamente. Egito, né? Então, assim, mas você esquece de orações que você fez. Você esquece de coisas que você pediu para Deus. É que nem eu falo, aquela oração simples que, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Essa oração, ela muda completamente. Por quê? Porque os seus planos são uns, mas os planos que Deus tem para você são muito maiores. Agora, o nosso apego, a nossa mentalidade pequena, a nossa falta de maturidade, faz com que quando Deus está agindo, você reclame. Você pede, não, Senhor, deixa o malvão do meu lado. Não. E outra coisa, não é que o malvão não é abençoado, não é isso não, tá? As pessoas confundem isso. Ah, era o malvão que era um peso na minha vida. Não, é que a bênção que Deus tem para o malvão é diferente da sua. A bênção que Deus tem para outra pessoa ela é diferente da sua. Não quer dizer que a outra pessoa não é abençoada. Mas Deus precisa tirar ela do seu lado porque você está estragando ela, porque você vem carregando ela com você, ela não sabe caminhar com as próprias pernas. Então, quando Deus tira uma pessoa do seu lado, é porque Deus agora vai começar a tratar com essa pessoa. Vai preparar ela para a bênção que tem para ele. E se você não entender, você fica atrás da pessoa, querendo puxar, querendo carregar. Atrás os dois lados, né? Com certeza, porque você deixa de viver a sua, porque você está grudado na pessoa e atrapalha o processo da pessoa de crescimento e desenvolvimento. Forte. Isso aqui é importante entender, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Cleito, tem a maneira certa de chegar para uma pessoa e fazer esse desligamento? Se Deus está dando sinais, ela já sabe. Entendeu? Deus prepara tudo. As coisas de Deus são perfeitas, gente. O problema é quando a gente coloca a mão. Pode ver, se você não colocasse a mão nas coisas que Deus tem pra você, a sua vida era outra, mas você tem mania de colocar a mão. Deus fala pra você, ó, segue em linha reta, você malvão, é por aqui, vamos em linha reta. Ele falou pra você, ele não mandou você chamar ninguém. Aí quando você tá chegando, você vai perguntar pra outra pessoa. Ele não já mandou você em linha reta, o que você tem que sair perguntando pros outros se é pra continuar em linha reta? Pode ver, os problemas que a gente tem não é diante daquilo que Deus preparou pra você, é porque ele prepara algo, mas você tem mania de querer pôr a mão, de fazer do seu jeito. Ô Cleito, quando saber quando é a hora certa de compartilhar um projeto, um sonho com uma pessoa? Posso ser sincero, você sente no seu coração, o Espírito Santo fala. Mas Cara, e se eu não várias tiver vezes. o domínio? Ó, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Recentemente, há um tempo atrás, eu comecei a compartilhar algumas coisas, e olha a minha linha de raciocínio. Eu falei assim, bom, eu preciso compartilhar alguns projetos, até para envolver algumas pessoas que eu acreditava que fariam parte, e elas entenderem um pouco do que está sendo construído, do que está sendo preparado. Porque isso, de repente, pode surgir uma ideia. E quando eu falava, alguma coisa me incomodava. Era o Espírito Santo já me incomodando. E aí, na hora, não, mas às vezes é algo emocional. Aí eu comecei contando história para mim. Por isso que eu falo, quando ele falou, você percebe, você entende, mas eu, emocionalmente, falei assim, às vezes é alguma coisa minha, alguma crença, a minha mentalidade, alguma coisa assim, trouxe para as emoções. Tá bom. Aí no domingo, estava no culto, acabou o culto, o irmão falou assim, só lá com você. Forte. Minha esposa quer falar com a sua esposa. Chamou, a gente esperou, chamou, fez uma oração pela Luciana, Deus revelou algumas coisas para ela, no final virou para mim e falou assim, e você, irmão? O irmão precisa ficar mais quietinho, falar menos. O irmão está compartilhando coisas com pessoas que não deveriam. Resumindo, e me deu ali uma direção. Então, na hora, eu lembrei, falei, mas o Espírito Santo já tinha me avisado. Você sabe. Aí, claro que depois eu fiquei atento, em várias situações, eu estou assim, vem para falar e eu seguro. Não, na hora o Espírito Santo fala, não fala. Não é o momento. Mas é uma pessoa do bem. É uma pessoa do meu relacionamento. Mas não é isso. Não tem a ver, às vezes, com a pessoa, tem a ver com o mundo espiritual. O diabo sabe do seu futuro? O problema é que quando Deus te revela alguma coisa, você conta para ele. Você sai falando para todo mundo. Por isso que Deus não te revela todo o processo. Foi forte agora, hein? É isso. Ele não sabe. E o pouco que Deus te revela, você tem a boca aberta de sair falando e aí ele descobre. E aí, quando você fala, é muito mais fácil para ele te distrair. Por isso que Deus não pode revelar tudo, porque você não consegue segurar a língua. Lembra aquela frase? A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la.
É por isso. Então, cuidado com o que você compartilha em público com as coisas que você ouviu no secreto. Porque o que Deus te entrega no secreto, se fosse para você compartilhar em público, Ele teria falado com você em público. Muito bom. Uma vez que Ele falou com você no secreto, é porque é para você. Não é para você sair falando para as pessoas.